vamos apresentar o nosso trabalho intitulado de Desvantagens das metodologias ativas no curso de medicina durante o ensino remoto. Um relato de experiência. Nossa equipe é formada por Daniela Cotrim Fagundes, Felipe Vinícius Capuchino Custódio, Júlia Pratos e Aguilar, Marcela Cristiane de Araújo, todos discentes da FAMED, Faculdade de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM, Campus Diamantina, Minas Gerais. Também fomos orientados pela professora doutora Magnânia Cristiane Pereira da Costa, também docente da FAMED, Faculdade de Medicina da UFVJM. De acordo com a resolução das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014, o projeto pedagógico do curso de medicina deverá ser centrado no protagonismo do estudante. Além disso, deverá ser apoiado no professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem. Por isso, a estrutura do curso deve se utilizar de metodologias que incentivem a participação ativa do estudante na sala de aula, como, por exemplo, as metodologias ativas. Entretanto, com a declaração da pandemia do SARS-CoV-2 pela Organização Mundial da Saúde e com a necessidade de promoção do isolamento social, as salas de aulas físicas deixaram de ser o ambiente usual de construção do conhecimento. Dessa forma, a adoção do ensino remoto e dos encontros via plataformas digitais se tornaram o novo ambiente de promoção de aprendizagem, trazendo consigo diversos desafios. Nosso trabalho objetivou analisar as vantagens e as desvantagens do uso das metodologias ativas durante o ensino remoto emergencial na formação dos estudantes de medicina. Ele foi realizado por meio de um relato de experiência de um grupo composto por 4 estudantes do segundo período do curso de medicina, durante o segundo semestre de 2021, em uma universidade federal localizada no Vale do Jequitinhonha, interior do estado de Minas Gerais, Brasil. Os resultados da experiência com o ensino remoto mostraram que a falta de contato presencial e o grande número de horas em frente às telas tornou os dias letivos de ensino desestimulantes e o estudo árduo. Entre as desvantagens do uso das metodologias ativas durante o ensino remoto, observaram-se a alta proatividade exigida no modelo de ensino ativo, a grande carga horária condensada do calendário reposicional, o aumento de cobranças dentro de um prazo curto e a redução do tempo de estudo, o que gerou um aumento da ansiedade de muitos estudantes. Mas também foram observadas vantagens com o uso das metodologias ativas durante o ensino remoto, em comparação às aulas exclusivamente expositivas. O uso das metodologias ativas proporcionou maior dinamismo, senso de responsabilidade, iniciativa e gerou debates entre os alunos. Isso permitiu mitigar os problemas de aprendizado e amenizar os sentimentos de solidão decorrentes do isolamento social. Como considerações finais, podemos perceber que, apesar dos entraves, a construção do saber na modalidade remota emergencial apresentou alguns resultados satisfatórios ao aprendizado. Isso deve-se ao emprego e à adaptação das metodologias ativas, que exigem preparo e estudo prévio antes dos encontros coletivos. Dessa análise, concluímos que o fato das metodologias ativas requererem previamente o estudo individual de professores e estudantes para a troca e aquisição de conhecimentos acabou por facilitar a aprendizagem, o que contribuiu também, consequentemente, para a aprendizagem no cenário de ensino online à distância. Assim, concluímos que, nesta realidade pandêmica de ensino virtual, as metodologias ativas mostraram-se vantajosas quando comparadas às aulas exclusivamente expositivas, típicas do ensino médico de modelo tradicional. Essas foram as nossas referências utilizadas na elaboração do trabalho.
Olá, eu sou o professor Antônio Moacir de Jesus Lima, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha em Mucuri. O trabalho apresentado é Olhares sobre a Assistência em Saúde Mental na APS em Municípios de Pequeno Porte, Emergência de Práticas Inovadoras. Esse é um trabalho fruto da minha tese de doutorado e na Universidade Federal dos Vales, na Universidade Federal de Minas Gerais, e tive como orientadora a professora Alaneide de Fátima dos Santos e co-orientadora a professora Eliola Gurgel de Andrade. Questões relacionadas à saúde mental passaram a constituir um problema de saúde a nível mundial, isso segundo a Organização Mundial de Saúde e o nosso artigo quantitativo que nós fizemos anterior a esse. Então, esses problemas eles estão atingindo aproximadamente 12% da carga total das doenças. O grande problema é que, para o Brasil, essa estimativa de prevalência ela vai variar entre 29,6% e 47,4%. Isso nos leva a crer que é importante, então, inserir ações de saúde mental na atenção primária à saúde, porque isso vai constituir um grande desafio no próprio âmbito da reforma psiquiátrica brasileira. Se considerando esses dados, então, nós questionamos como que os serviços de saúde eles podem lidar com essa alta prevalência e construir uma nova realidade. Assim, nós chegamos ao objetivo que era compreender como são desenvolvidas, na prática, as ações de saúde para as pessoas em condições de sofrimento psíquico no nível primário de atenção, em municípios de pequeno porte. Como método, nós tivemos uma abordagem, então, qualitativa e utilizamos a etnometodologia para conhecer essa realidade. Como instrumento para a coleta dos dados, utilizamos entrevistas individuais com gestores e coordenadores da atenção primária e grupos de discussão com os profissionais das equipes de atenção primária. A nossa população, então, foi gestores municipais, coordenadores da atenção primária e os profissionais das equipes. O local: municípios do Alto, do Médio e do Baixo Vale Jequitinhonha. No período, a coleta foi realizada, então, nesse período de setembro a dezembro de 2019. O artigo foi publicado e alguns resultados apareceram para esse trabalho. São as categorias temáticas que nós levantamos, que foi desvendar o mundo dos transtornos mentais intramuros através da visita domiciliar e a presença nas escolas. Ficou muito claro e evidente nas falas dos entrevistados a importância do profissional de saúde dentro da família, visitando esse paciente psiquiátrico, visitando esse usuário que tem algum transtorno relacionado, então, à sua saúde mental. E, mais ainda, essa presença dos agentes comunitários e dos profissionais de saúde dentro das escolas para detectar os problemas relacionados à saúde mental assim que esses problemas estão emergindo. Isso faz uma grande diferença. Outra categoria foi transitar entre os universos distintos, de formatos tradicionais até os problemas de saúde mental advindos das redes sociais. As falas dos nossos entrevistados trouxeram todas aquelas formas tradicionais que ainda existem em alguns locais de tratamento do paciente psiquiátrico. Só que a grande inovação que eles trouxeram foi a questão das redes sociais, com problemas de transtorno mental em crianças e adolescentes e jovens, que acabam pegando aquele modismo de se cortarem e de outros eventos que eles combinam entre eles. E isso aí tem trazido a questão do suicídio e de outros transtornos psiquiátricos. Também a questão da expansão dessa abordagem de apoios para os pacientes de saúde mental e uma percepção pela atenção primária à saúde da transferência desses estigmas que operam nessa rede de saúde mental. Assim, a gente pode chegar a algumas conclusões. Das práticas de cuidado em saúde mental, emerge, então, principalmente o processo de comprometimento dos profissionais das equipes de atenção primária à saúde com os pacientes e seus familiares. Isso ficou muito evidente, a importância do acolhimento e a criação do vínculo com os usuários e seus familiares. Também a gente pode concluir, então, que na identificação dos problemas de saúde mental nesses municípios estudados, novos mundos são desvelados pelas práticas dessas equipes de atenção básica, principalmente a questão das escolas e das redes sociais.
as quais se configuram como um elo entre o nível primário e o nível secundário de saúde. Ficou muito claro, quando a atenção primária insere essas ações de saúde mental, ela consegue realmente aproximar esses usuários, esses familiares, e aproximar da rede de atenção em saúde mental. E por isso a gente faz essa grande conclusão, que é importante inserir as ações de saúde mental na atenção primária à saúde para a efetivação do próprio projeto da reforma psiquiátrica brasileira de forma humanizada e profunda. Assim, nós agradecemos você ter ficado até agora conosco e agradecemos, assim, e finalizamos o nosso trabalho. O nosso trabalho tem como título a abordagem dos transtornos de ansiedade na atenção à saúde, uma revisão integrativa. Os componentes do trabalho são Roberta Valverde Barbosa, Gabriele Francisca da Silva, Patrícia de Almeida Ramos e Roberta Vasconcelos Leite como coordenadora do trabalho. Sabemos que os transtornos de ansiedade são de grande prevalência na atualidade, sendo uma queixa muito recorrente na atenção primária à saúde. Dessas queixas recorrentes, ela está entre os 10 principais motivos de procura por essas unidades de atenção primária. Os transtornos de ansiedade são cada vez mais comuns, então a gente tem uma necessidade de ter médicos e profissionais do cuidado primário que estejam cada vez mais capacitados para identificar e realizar o manejo de forma adequada desses pacientes que chegam com essas queixas de transtorno de ansiedade. Daí, a gente fez uma revisão integrativa de publicações científicas com o objetivo de compreender a prevalência da temática e os principais processos de identificação e manejo dos transtornos de ansiedade na atenção primária. Como metodologia, a gente realizou uma busca de artigos em inglês e português disponíveis nas principais bases de dados, sendo eles PubMed, Cielo e Lilacs, a partir dos seguintes escritores: transtornos de ansiedade e atenção primária, analisando título e resumo, e assim a gente selecionou os artigos a serem lidos na íntegra pela ponderação de 2 juízes. Lembrando que artigos em duplicidade ou artigos que a ansiedade aparece como um sintoma de outras comorbidades foram excluídos. Também vale lembrar que, como método, a gente utilizou ano, país de publicação e termos abordados, né, como forma de seleção dos artigos que seriam utilizados nesse trabalho. Então, como resultado, essa revisão integrativa encontrou 109 artigos. E desses 109 artigos, 39 foram relevantes para esse estudo, sendo que 5 publicações eram brasileiras. Também predominaram nesse montante de artigos 33 artigos que foram da última década, e as outras foram produzidas no ano 2000, os outros 6 artigos. Dentro desses 39 artigos relevantes, foram selecionados algumas temáticas mais relevantes, mais prevalentes nos estudos, que foram diagnóstico, com 22 artigos, de tratamento, com 16 artigos, sintomas, com também 16 artigos, e a temática de formação dos profissionais da saúde, que foram 4 artigos. Falando um pouquinho mais sobre essas temáticas, sobre o diagnóstico, as publicações em geral defenderam a utilização conjunta de escalas e de entrevistas da história clínica do paciente. E foi percebido que essas escalas já são usadas em muitos países e mostram eficaz para o diagnóstico. Sobre os artigos que falavam de tratamento, 11 artigos abordaram a combinação dos métodos farmacológicos e não farmacológicos como os mais efetivos para o tratamento do transtorno ansioso. E uma observação interessante que foi percebido nesse estudo foi que o tempo ideal do tratamento medicamentoso ou como realizar a interrupção desse tratamento medicamentoso não foram mencionados nesses artigos.
sobre a temática dos sintomas, foi, descrito como esses sintomas dos transtornos ansiosos, eles acometem a qualidade de vida do paciente, levando, a procurar assistência na atenção primária à saúde. Assim, os artigos mostraram que é importante que o profissional de saúde ele tenha conhecimento sobre a sintomatologia dos transtornos ansiosos, para isso, auxiliar no diagnóstico e no manejo dessa doença. Aí, sobre a temática da formação dos profissionais da área da saúde, parece existir ali uma lacuna nos cursos da saúde sobre a saúde mental envolvendo o transtorno ansioso, o que pode levar a uma limitação do reconhecimento desse transtorno ansioso e de tratamentos que se tornam ineficazes diante do quadro do paciente. Então, com isso, foi percebido, e os artigos afirmaram que existe uma necessidade de ações para a qualificação dos profissionais que atuam na atenção primária, principalmente envolvendo o transtorno ansioso. E para concluir, apesar da extrema importância do assunto na atualidade, há uma pequena quantidade de publicações entre a interseção entre o transtorno ansioso e a atenção primária à saúde. O Brasil é o segundo país com mais pesquisas, mas a produção desses artigos, dessa literatura, parece não acompanhar a prevalência das queixas na atenção primária. E as pesquisas demonstraram a pertinência do uso de escalas na atenção primária para o diagnóstico dos transtornos ansiosos e da combinação de métodos para o seu tratamento. Então, é importante, que sejam feitos mais estudos sobre como o transtorno ansioso é abordado na atenção primária para melhorias do atendimento, do diagnóstico e do tratamento desses pacientes que procuram a atenção primária como forma de cuidado. Nossos agradecimentos à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Obrigada. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Isabela Silva Monteiro, sou graduanda do 4º período do curso de Fisioterapia pela UFVJM e hoje apresentarei um resumo da graduação pelo Sintegra. O tema escolhido foi a contribuição da fanpage Centro de Referência Diabetes nas Escolas de Diamantina para a educação em diabetes. Primeiramente, para introduzirmos este assunto, é necessário entender alguns conceitos, como o que é o Facebook. O Facebook é uma das redes sociais mais utilizadas do Brasil e do mundo, e com isso ele serve como uma grande gama de informações e comunicação entre os seus usuários. Dessa forma, o projeto Centro de Referência Diabetes nas Escolas em Diamantina desfruta dessa ferramenta digital para realizar conteúdos educativos sobre diabetes mellitus e suas implicações. Ademais, junto com o apoio dos parceiros deste projeto, o Centro de Referência Diabetes nas Escolas busca alcançar os indivíduos com diabetes e suas famílias, as escolas e seus funcionários, além do público em geral. Mas por que usar essa mídia social? Por que usar essa mídia como contribuição com o diabetes? Em 2020, com a pandemia da Covid-19, o projeto entrou em sua forma remota. Desta forma, suas atividades presenciais foram suspensas. E como uma forma de continuar contribuindo e continuar colaborando com essa comunidade, o projeto se viu como um meio à utilização de redes sociais, pois elas estão se expandindo cada vez mais na vida das pessoas. Além disso, as utilizações das redes sociais não servem só como um meio de propagação de informações, mas também como um meio de propagação de educação, pois elas são fáceis, práticas e objetivas. Dessa forma, concluindo, a criação da página CRDE foi feita em julho de 2020. Entendendo estes conceitos, agora passamos para o principal objetivo deste resumo,
cujo é apresentar uma análise de métricas ou insights. O que isso significa? É como um banco de dados que é disponibilizado pelo próprio Facebook para mensurar o resultado ou empenho da página. Ou seja, quantidade de curtidas, quantidade de compartilhamentos ou cliques na publicação e etc. Além da análise de métricas ou insights, também vamos observar o perfil de seguidores atualizados. A metodologia utilizada foram conteúdos educativos e digitais produzidos pelos próprios membros do projeto. Estes conteúdos contêm textos, além das imagens feitas pela plataforma do Canva. Além do mais, efetivou-se a seleção das publicações realizadas na página no período de 6 meses, do dia 28 de abril a 28 de outubro de 2021. Selecionando e analisando alguns dados no período de 6 meses, obtivemos alguns resultados que mostraremos agora. Selecionando os dados de seguidores, podemos observar abaixo indicado pela seta vermelha que no dia 28 de abril de 2021 havia um total de seguidores na página de 695 pessoas. Já acima, podemos observar também indicado pela seta vermelha que já no dia 28 de outubro de 2021, o total de seguidores na página mudou para 947 pessoas. Com isso, fazendo a diferença entre esses dois períodos, concluiu-se que 252 novos seguidores foram obtidos. Podemos observar novamente abaixo indicado pela seta vermelha que no dia 28 de abril de 2021 havia um total de curtidas de 689. Logo acima, podemos observar que já no dia 28 de outubro de 2021, este número mudou novamente e havia um total de curtidas na página de 929. Com isso, novamente fazendo a diferença entre esses períodos, concluiu-se que o número de novas curtidas foram de 240. Já nos dados de alcance de postagens, foram feitas uma soma do número de postagens e alcance de pessoas, novamente no período de 6 meses de 28 de abril a 28 de outubro de 2021. Podemos observar na imagem quais publicações foram feitas, a data dessas publicações e o alcance ao qual elas atingiram. Com isso, totalizaram-se em 50 postagens realizadas nesse período e 183.440 pessoas alcançadas com essas publicações. Várias publicações na página tiveram um número muito grande de alcance, como, por exemplo, a que está presente na imagem abaixo, indicada pela seta vermelha, que obteve um número de quase 50.000 pessoas alcançadas. Nos dados de faixa etária e gênero, podemos observar na imagem abaixo que houve uma predominância do sexo feminino neste público, totalizando-se em 78%. Já no sexo masculino, podemos observar que este número foi menor, totalizando-se em 22%, ou mais especificamente em 22,8%. Os dois públicos tiveram uma média de idade igual entre 33 e 44 anos. E para finalizar os resultados, vamos para os dados de natureza do público. Notou-se que o público tem natureza tanto internacional quanto nacional. Eles totalizaram-se um número de 49 países, porém, notou-se uma predominância no público brasileiro, sendo eles de 79,2%. Bom, passando para as conclusões finais deste resumo, podemos afirmar, portanto, que a página CRDE Diamantina faz-se necessária para a promoção de saúde, pois alcança um público grande e diverso e, consequentemente, leva a educação de qualidade para todos. A utilização dos meios digitais abre portas para a educação, pois elas são gratuitas, de fácil acessibilidade e de fácil entendimento. O CRDE Diamantina conseguiu contribuir com diabetes mellitus nas escolas para o público do Brasil e dos demais países.
Gostaria de fazer os meus agradecimentos à ProEx, ao Grupo Santa Casa BH, ao CAPS, às escolas parceiras, à Secretaria de Educação de Diamantina, à Secretaria de Saúde de Felício dos Santos, Minas Gerais, ao PPGCN, ao PPGCS UFVJM e a Momento Diabetes por tornarem possível este resumo e por apoiarem o projeto ao qual participo como bolsista. Olá a todos, eu me chamo Tamara Pereira da Silva, irei apresentar o trabalho intitulado A Visita Domiciliar como Estratégia de Reabilitação de Paciente com Amputação de Membro Inferior. Trata-se de um relato de experiência promovido no curso de enfermagem pela Faculdade Vale do Gurutuba Favale. Bom, a amputação é uma perda física que ela se encontra emergida, além dos aspectos físicos, aspectos sociais e psicológicos. Por ser um evento de característica irreversível, requer da vítima amputada um processo de adaptação que vai além da perda do membro para adaptações no ambiente físico e emocional. Pensando nisso, o trabalho ele pretende descrever o acompanhamento do processo adaptativo de um idoso com amputação de membro inferior esquerdo, que foi promovido através de visitas domiciliares. O objetivo deste acompanhamento foi estimular o paciente no retorno ao tratamento fisioterápico para sua reabilitação. Isso porque o paciente encontrava-se resistente para comparecer nas sessões. Esse estudo ele refere-se a um relato de experiência, como já foi dito, que foi estabelecido durante o estágio curricular supervisionado do curso de enfermagem, em um projeto de extensão denominado Enfermagem em Casa. Esse projeto ele visava a interação entre a faculdade e a comunidade na atenção primária. E isso auxiliava o aluno no processo de aprendizagem e também na compreensão da importância da promoção e prevenção de saúde, para superar esse modelo biomédico que ainda existe, persiste e exclui grandes contingentes populacionais. A metodologia empregada foi a visita domiciliar para esse paciente na área de cobertura do município de Janaúba. Ele sofreu uma amputação do membro inferior esquerdo decorrente de um acidente doméstico e encontrava-se em processo de negação dos seus problemas reais e resistência ao tratamento de fisioterapia. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência acerca da visita domiciliar que ocorreu semanalmente para avaliação e assistência desse paciente. Essas visitas consistiram em visitas semanais durante os meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Os métodos utilizados foram a escuta empática, não só ao idoso, mas também ao seu cuidador, e também foram incorporadas atividades lúdicas, que envolveram pintura, o passeio na vizinhança, para que esse idoso conseguisse ter uma maior interação com o seu meio. Os resultados obtidos foram satisfatórios, porém não foram atingidos todos os objetivos em sua totalidade. O paciente, ao final desse acompanhamento, não havia retornado ainda às sessões de fisioterapia. No entanto, ele tinha aceitado comparecer em uma consulta médica, iniciou o tratamento medicamentoso para quadro depressivo, conseguiu um agendamento para o psicólogo e aceitou sair algumas vezes de sua residência para um momento de lazer. Ao final deste trabalho, a gente compreendeu que a amputação pode ser uma experiência muito traumática. E no presente caso, a amputação apresentou não só uma fatalidade, mas também uma perda de identidade social.
Além disso, o abandono do tratamento trouxe consigo a culpabilização, uma vez que há uma intensa pressão familiar nesse aspecto. Assim, entendemos que a atenção primária à saúde, principalmente na figura do enfermeiro, exerce uma função fundamental na reabilitação desse paciente. E ainda foi possível constatar a importância da visita domiciliar na atenção básica. Meus agradecimentos ao FVJM por proporcionar esse evento e ao curso de enfermagem da FAVAG por proporcionar essa experiência. Muito obrigada. Alterações comportamentais relacionadas à ansiedade mediadas por dieta hipersódica em prole de rato suíça. Meu nome é Pedro Ernesto. Esse trabalho foi feito por mim, pelo Alexandre, pelo Arthur, pelo Renan, pela professora Tânia e meu orientador Daniel Vilela. Durante toda a vida, fatores ambientais como a dieta, o fumo, desenvolvem um importante papel na saúde do indivíduo, sendo responsáveis pelo favorecimento de algumas doenças. Uma dieta com excesso de sódio vem sido associada ao aumento de pressão arterial, além de importantes alterações comportamentais. Estudos clínicos identificaram uma relação entre hipertensão e comportamento, onde correlacionam ainda alterações comportamentais em proles de modelos experimentais que foram submetidas ao estresse. Estudos também descrevem efeitos da manipulação do ambiente materno-fetal na responsividade ao estresse e comportamento, por exemplo, atividade locomotora, aprendizagem e memória, mais tarde na primeira geração de descendentes. O crescimento intrauterino ele é complexo, envolve uma série de fatores maternos, paternos e fetais que garantem um fornecimento adequado de nutrientes e oxigênio para o normal desenvolvimento. Distúrbios nesse fornecimento podem não ter impacto direto sobre o padrão normal de desenvolvimento, como também está relacionado ao surgimento de doenças na vida adulta. É bem documentado, portanto, que a hereditariedade ou componente familiar sejam responsáveis pela susceptibilidade a doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. O objetivo do presente trabalho foi avaliar alterações comportamentais ligadas à ansiedade em proles de ratos suíços machos submetidos à dieta hipersódica no aparato de claro escuro. Então, para isso, a gente primeiro pegou 8 animais machos e 4 fêmeas. Eles foram divididos em 2 grupos, onde um grupo recebeu a dieta comum para roedores, outro grupo recebeu a dieta padrão para roedores, acrescida de 4% de NaCl. Esses animais eles foram tratados durante 4 meses e após esse período, já na idade adulta, foram colocados para acasalar. Esses animais acasalaram, sua prole foi dividida em 4 grupos que foram submetidos à dieta da seguinte maneira. Foram divididos e submetidos à dieta da seguinte maneira. Grupo NN, onde ambas as gerações fizeram uso da dieta padrão. Grupo NH, onde a primeira geração, a geração P, foi submetida à dieta padrão e essa prole passou a receber a dieta hipersódica. Grupo HN, onde a geração parental fez o uso da dieta hipersódica e eles passaram a receber a dieta padrão. E o grupo HH, onde ambas as gerações fizeram o uso da dieta hipersódica. Esses animais também foram tratados durante 4 meses e após esse período foram submetidos ao teste de transição claro-escuro. O teste de transição claro-escuro ele é formado por uma caixa retangular com 2 compartimentos, um escuro com paredes e tetos pintados de preto, outro iluminado, pintado na cor branca, interligados no centro por uma parede divisória. O teste é feito colocando o animal no lado claro da caixa, com a cabeça voltada para a abertura entre os 2 compartimentos, permitindo a livre exploração dos ambientes por um período de 10 minutos. O teste é gravado e posteriormente analisado o tempo de latência para a primeira entrada do lado escuro,
o tempo de permanência em ambos os lados, o número de transições entre os dois compartimentos, o número de falsas entradas no lado claro, que compreende as entradas incompletas nesse lado da estrutura, e ainda avaliada a locomoção, a exploração horizontal e o número de quadrantes atravessados do lado claro. Nossos principais resultados. Analisando a latência no lado claro, a gente pode ver a clara efeito da dieta quando a gente vê que o grupo NN ele mostrou mais tempo para fazer essa primeira passagem para o lado escuro quando comparado ao grupo NH ou o grupo HH. Grupo esses onde pelo menos uma das gerações fez o uso da dieta hipersódica. Analisando o tempo no lado escuro, a gente vê também um resultado semelhante, onde o grupo NH e o HH e o HN ele mostra mais tempo nesse lado da estrutura quando comparado ao grupo NN. No parâmetro de tempo no lado claro, a gente vê o grupo HH mostrando o maior tempo nesse lado da estrutura quando comparado ao grupo NH e comparando também, observando também o gráfico de frequência do lado claro, a gente pode comparar o grupo HH com o grupo HN, o grupo NH, a gente vê também esse grupo onde ambas as gerações fizeram o uso da dieta hipersódica, indo mais vezes nesse lado da estrutura. Então, como conclusão, a gente pode concluir, que uma dieta rica em sódio foi capaz de alterar mudanças comportamentais relacionadas à ansiedade em proles de animais no teste de claro e escuro. Essas são as principais referências. Meu agradecimento à CAPES, ao FVJM, ao Laboratório de Nutrição Experimental e ao LPP. Olá, meu nome é Carliane Lívia Silva e eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da atividade antiedemotogênica do extrato etanólico de raízes da planta Eriosema campestre em ratos com edema de pato induzido por carragenina. O trabalho foi realizado pelos seguintes autores, por mim, Carliane, Marcelo Henrique Fernandes Ottoni, Andrés Afonso, Vinícius Cantuária, Michele Souza, Wagner Pereira, com orientação do professor Gustavo Melo. Foi realizado no Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação, o CIPq, na UFVJM do campus Diamantino. A gente pode entender por inflamação um conjunto de fatores desencadeados pela resposta natural do organismo diante de patógenos que sejam lesivos ou infecções que alterem a regularidade do funcionamento desse organismo. Assim, o objetivo da inflamação é combater esses agentes lesivos para que o organismo retorne ao seu estado homeostático de funcionamento. Entretanto, uma resposta inflamatória exagerada pode provocar danos ao organismo lesionado, prejudicando o funcionamento daquele tecido. Sendo assim, no nosso estudo, nós utilizamos a Eriosema campestre, que é uma planta do cerrado, e suas preparações etanólicas são utilizadas na medicina popular como um agente anti-inflamatório. Porém, a eficácia terapêutica da Eriosema campestre, da Pustemeira, ainda não é comprovada, então já as linhas do nosso estudo. Portanto, o objetivo do nosso estudo é avaliar a atividade antiedematogênica do extrato das raízes da Eriosema campestre no edema de pato induzido pela carragenina em ratos. Após a aprovação do Comitê de Ética, nós prosseguimos o experimento utilizando 25 ratos Holtzmann, machos e fêmeas, com idade entre 7 a 9 semanas e o peso entre 170 a 260 gramas. Estes foram divididos em 5 grupos, em que todos receberam os respectivos tratamentos por gavagem. Houve um grupo não tratado, que recebeu por gavagem apenas a solução salina, o grupo VIC, que recebeu por gavagem o solvente do extrato, no caso aqui DMSO e Twin20, para verificar se esse solvente produziria algum efeito sobre a inflamação. O grupo E43, que recebeu 43 miligramas do extrato. O grupo E430, que foi o grupo de maior dose, recebendo 430 miligramas. E o grupo DIC, que foi o grupo com o anti-inflamatório padrão de procedência conhecida.
30 minutos após a gavagem, foram administrados por via intraplantar a carragenina, que é um agente indutor da formação de edema na pata direita de todos os animais, bem como foi administrada também a solução salina na pata esquerda destes animais. Assim, as patas destes animais foram medidas em pletismômetro nos tempos 0, 1, 2, 3, 4 e 6 horas. Portanto, a gente pode observar nesta imagem que a pata que recebeu a solução salina não procede com formação de edema, tanto quanto a pata que recebeu a carragenina, que já apresenta uma formação de edema. Como resultados, neste primeiro gráfico, a gente pode observar a variação do volume de pata pelo tempo em horas, visto que cada grupo aqui é representado por cores que indicam seus resultados. Sendo assim, a gente pode perceber o grupo não tratado, que não apresentou redução do volume da pata, se comparado ao grupo E430, que foi o nosso grupo de maior dose, que no momento de 4 horas, inclusive, apresentou uma redução de edema bem equiparada com o diclofenaco e se manteve abaixo dos níveis, evidenciando aí uma diminuição da formação deste edema. Aqui um outro gráfico, onde a gente apresenta o percentual de inibição do edema pelas horas, em que a gente pode perceber que o diclofenaco e o grupo E430 apresentaram uma alta porcentagem de inibição do edema, se comparado aos grupos veículo e E43. Sendo assim, então, a gente conclui que o extrato etanólico da Eryosema campestre, ele sugere, sim, uma atividade antiedematogênica, ele apresenta uma atividade antiedematogênica que pode contribuir para a ação anti-inflamatória relatada e muito utilizada na medicina popular. Muito obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Marina Silvestrini, eu sou aluna de mestrado do curso de Ciências da Saúde pelo Instituto René Rachou, sou orientada pela doutora Andréa Teixeira de Carvalho e co-orientada pela doutora Ellen Rodrigues Martins. E eu vou apresentar o projeto intitulado Avaliação da taxa de internalização in vitro de diferentes grupos genéticos do Trypanosoma cruzi por células tronco hematopoéticas humanas e o impacto dessa interação no perfil de citocinas sintetizado pelas células. O Trypanosoma cruzi foi identificado como agente causador da doença de Chagas no ano de 1909 pelo médico cientista brasileiro Carlos Chagas, enquanto trabalhava no controle de um surto de malária no município de La Sance. Ele descreveu o agente etiológico, o vetor, os reservatórios silvestres e domésticos, assim como alguns sintomas e alterações clínicas no hospedeiro humano. Do ponto de vista epidemiológico, levando-se em consideração a distribuição global dos casos de doença de Chagas, ela representa um importante problema social e de saúde pública na América Latina. É endêmica em 21 países, constituindo uma infecção crônica que atinge aproximadamente 8 milhões de indivíduos, além de ser considerada uma doença negligenciada pela Organização Mundial da Saúde. A infecção tem adquirido importância também em áreas não endêmicas, devido ao fluxo migratório de indivíduos infectados. Além disso, influenciam nesse processo a transmissão transfusional, a congênita e o transplante de órgãos em indivíduos cronicamente infectados. Outros casos podem acontecer via oral através de alimentos ou bebidas contaminadas com fezes vetoriais. De acordo com o segundo consenso taxonômico realizado em 2009, essa espécie foi classificada em 6 unidades de tipagem discretas, as DTUs, sendo denominadas de TC1 a TC6. A escolha das linhagens utilizadas no projeto foram baseadas na importância com relação à infecção humana. A TC1 é prevalente em hospedeiros na América do Norte, abundante nos países da América Central e da América do Sul, bem como já foi detectada em casos agudos e surtos de transmissão oral na Amazônia brasileira. Já a TC2 predomina nas regiões sul e central da América do Sul, principalmente na região central e oriental do Brasil, Paraguai e Chile, sendo isolada principalmente de hospedeiros envolvidos nos ciclos de transmissão doméstica. E a TC6 prevalece na Argentina, no centro e no sudoeste da América do Sul e está associada ao ciclo doméstico da doença de Chagas.
Na fase inicial da infecção, a elevação da parasitemia é controlada por citocinas pró-inflamatórias e mediadores liberados por macrófagos e células NK, que possuem um papel importante na ativação de subgrupos específicos de linfócitos, incluindo TCD4, TCD8 e linfócitos B. Após a interação do parasito com a APC, a célula apresentadora de antígeno, ela pode secretar principalmente dois tipos de citocina, a IL-10 e a TNF-alfa. Se o indivíduo tiver um ambiente inflamatório, mas modulado pela ação de IL-10, com baixos níveis de TNF e interferon, ela terá uma regulação do sistema imune. Por outro lado, se esses ambientes tiverem altos níveis de citocinas pró-inflamatórias, como TNF e interferon, e baixos níveis de IL-10, terá um sistema imune não regulado. A modulação da resposta imune pelo parasito está associado com o retardo ou a supressão de células T. Embora a imunossupressão constitui um procedimento obrigatório após o transplante de órgãos a fim de diminuir a resposta imunológica contra o enxerto, a sua utilização está associada a uma série de efeitos colaterais, como o risco aumentado de ocorrências de infecções oportunistas. Recentemente, tem sido relatado o aparecimento de casos de reagudização da doença em pacientes transplantados tratados com imunossupressores, que são caracterizadas pelo elevado número de parasitos, alterações hematopoéticas e por desencadear manifestações atípicas, dificultando assim o diagnóstico clínico. Recentemente, Sanhez Valdez e colaboradores, em 2018, documentaram o desenvolvimento de amastigotas intracelulares não proliferantes, ou seja, em estado de dormência, que eram excepcionalmente resistentes ao tratamento medicamentoso prolongado e podiam restabelecer a infecção após 30 dias de exposição a drogas. A ausência de parasitos circulantes na corrente sanguínea, relatada por exames antes do transplante de órgãos, leva a crer que tais protozoários têm utilizado sítios de privilégio para sua manutenção e multiplicação em diferentes órgãos e células, como a musculatura lisa e esquelética, células do endotélio, do sistema nervoso e células musculares. Foi evidenciado por Moroconima e colaboradores em 2006 a capacidade do T-cruzi de infectar células do sistema ósseo e ser transmitido por transplante de medula, o que pode desencadear a desregulação da atividade hematopoética. Isso sugere que a medula óssea poderia participar como reservatório do parasito na fase crônica da infecção, e assim está relacionada com os processos de reativação da doença em imunossuprimidos. Contudo, pouco é conhecido sobre essa interação, a influência dos grupos genéticos do parasito nesse contexto, bem como os mecanismos envolvidos. Bom, então o projeto teve como objetivo avaliar a taxa de infecção in vitro induzido após a infecção das células tronco-hematopoéticas humanas pelos diferentes grupos genéticos do Trypanosoma cruzi, e os objetivos específicos foram determinar a taxa de infecção das células tronco-hematopoéticas humanas pelos grupos genéticos do T-cruzi, avaliar os perfis de interação entre os grupos genéticos do T-cruzi com as células tronco-hematopoéticas humanas e avaliar o perfil de citocinas intracelulares induzidos após a infecção das células tronco pelos diferentes grupos genéticos do T-cruzi. Para isso acontecer, as células tronco-hematopoéticas foram provenientes de um produto de descarte de bolsas leucocitárias de um banco de células para transplantes, do procedimento de aférese, que se baseia em uma centrífuga enorme que processa o sangue do paciente e retira os leucócitos, devolvendo a ele só as hemácias. As amostras foram de pacientes entre 18 e 55 anos de idade que apresentavam distúrbios hematológicos periféricos, o que não afeta as células tronco, as quais tinham como uma das possíveis estratégias terapêuticas o autotransplante dessas células. Para garantir esse possível transplante, o paciente toma um medicamento chamado granuloquine, de 15 a 20 dias, para promover o recrutamento das células da medula óssea para a circulação periférica. As bolsas permanecem aptas para o procedimento de transplante por até 2 anos, se congeladas a menos 80 graus. Mas, depois desse período, é obrigatório o descarte. E há também uma hematologista responsável pela avaliação e liberação dessas células para a pesquisa, sendo autorizado pelo Comitê de Ética e pela clínica.
As formas tripomastigotas foram cultivadas com células da linhagem NTCT, clone 929, do tecido conjuntivo de camundongo, mantidas em meio RPMI suplementados com soro fetal bovino. As células foram infectadas com as formas tripomastigotas na proporção de 20 parasitos por célula e as garrafas foram mantidas em estufa a 37 graus Celsius com 5% de CO2 e 95% de umidade. A suspensão de parasitos foi incubada em estufa durante 30 minutos com quantidade equivalente da solução de isocianato de fluoresceína, o FITC. Para o ensaio de internalização, foram preparados tubos de polipropileno de 5 ml, o tubo controle continha apenas a suspensão base de células e os tubos mitógenos continham a suspensão base de células e a suspensão de parasitos, na proporção de 1:1. Foram incubados em estufa por 1 hora sob agitação. Após a internalização desses parasitos pelas células, a suspensão de células foi incubada com anticorpos monoclonais de superfície, CD34, PCP e CD45, APC, para selecionar especificadamente a população de células-tronco. Foi realizada também a marcação das citocinas intracelulares conjugadas com PE, a fim de ajudar no entendimento do processo de interação parasito-hospedeiro. As amostras foram adquiridas pelo citrômetro de fluxo Cytoflex S da Beckman Coulter e as células foram selecionadas em gráficos bidimensionais de tamanho por granulosidade e após a seleção da população de interesse, as células-tronco foram definidas pelo fenótipo de alta expressão de CD34 e baixa expressão de CD45, e foi analisada a frequência percentual de células que internalizaram o parasito, analisando-se a positividade dos eventos na fluorescência verde, que é correspondente ao FITC, e também a análise das citocinas. Bom, aqui no primeiro gráfico nós temos representada a taxa de internalização de cepas do Trypanosoma cruzi por células-tronco humanas, sendo a colombiana representada pela barra azul, a Y pela barra verde e a CL pela barra rosa, mostrando uma taxa de internalização maior pela cepa CL. E aqui temos gráficos bidimensionais de contorno, avaliando células-tronco versus o percentual de células-tronco que internalizaram os parasitos, e a análise revelou um perfil diferenciado, onde a cepa CL, com 76,4%, parece induzir uma taxa maior de internalização do que as cepas colombiana, com 23,7% e Y com 34,8%. Já aqui, nós temos representada a frequência de citocinas TNF-alfa, sintetizada pelas células-tronco, mostrando uma frequência maior da citocina pela cepa Y. E aqui temos gráficos bidimensionais de contorno, avaliando-se células-tronco versus o percentual de células-tronco que sintetizaram TNF-alfa. A análise da frequência demonstrou um percentual maior de células positivas na presença da cepa Y, com 84,8%, quando comparados às cepas colombiana, 28,2%, e CL, 75,5%. E aqui, um perfil semelhante foi encontrado para a citocina IL-10, destacando-se também uma síntese maior de IL-10 pela cepa Y, com 37,9%, quando comparado ao cultivo na presença das cepas colombiana, 12,4%, e CL, 22,3%. A resposta imunológica ela é decisiva em todo o processo. Os perfis das citocinas alternam entre anti-inflamatórios e pró-inflamatórios, o que pode desempenhar um papel relevante na determinação da apresentação clínica do paciente crônico e no desfecho da doença. O estabelecimento de mecanismos imunorregulatórios é importante para controlar a intensidade da resposta inflamatória e prevenir os efeitos deletérios associados com a excessiva estimulação do sistema imune, que pode levar a elevados níveis de morbidade. Esses achados mostram que a progressão da doença de Chagas humana na forma assintomática para a forma grave está relacionada com a falta de modulação imunológica adequada. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e uma boa tarde. Olá, eu sou a Evelyn Marcele Faria Silva,
e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a avaliação do impacto da esquistossomose no estado de Minas Gerais. Vou estar falando um pouquinho também sobre o que é essa doença, né, a esquistossomose, em quais regiões ela está mais presente no estado e o porquê que isso ocorre principalmente nessas regiões. Então fique comigo que a gente vai estar falando um pouquinho. Vamos lá? O que é a esquistossomose? A esquistossomose é uma parasitose causada por um trematóide, o Schistosoma mansoni, e é conhecida popularmente como barriga d'água, doença do caramujo ou até mesmo mal do caramujo. O ciclo biológico deste Schistosoma mansoni é heterogênico, pois há necessidade de um hospedeiro intermediário e um definitivo. Aí você vai e me pergunta, mas Evelyn, o que é um hospedeiro intermediário, né? Quem é o hospedeiro intermediário? O hospedeiro intermediário dessa doença são os caramujos do gênero Bionfalaria, enquanto que o hospedeiro definitivo será o homem. Em Minas Gerais, o Bionfalaria glabrata é considerada a maior transmissora da esquistossomose e cerca de 80% dos municípios do estado apresentam registro de casos da doença, principalmente as regiões Nordeste, Centro e Norte. Podemos considerar essa doença como uma doença endêmica em Minas. Dessa maneira, é necessário que haja o conhecimento da mesma para que haja maior alcance na eficiência de métodos de prevenção e tratamento. Este estudo é uma revisão bibliográfica pesquisada nas plataformas Google Acadêmico, Cielo e Fiocruz e foi desenvolvido uma pesquisa nos meses de maio e junho de 2021, onde os critérios de inclusão foram artigos publicados na língua portuguesa do período de 2016 a 2021 pertencentes ao tema. Em 2 municípios de Minas Gerais foram realizados testes parasitológicos e esses municípios foram Aceburgo e Guaranésia. Na cidade de Aceburgo, nenhuma amostra foi positiva para o Schistosoma mansoni, enquanto que em Guaranésia houve uma taxa de positividade de 13,6%, ou seja, o que sugere a importância de um programa de vigilância epidemiológica com foco principal nos imigrantes. Os resultados de sorologia negativa em Aceburgo sugerem que essa parasitose não parece ter sido introduzida na região. De acordo com o estudo, a alta incidência da esquistossomose no estado de Minas se dá devido ao conjunto de fatores relacionados a ambientes desfavoráveis, com esgotamento sanitário, energia elétrica, coleta de lixo e o índice de vida, ou seja, o IDH são baixos, visto que a maior prevalência do registro do número de casos ocorre em indivíduos residentes em áreas rurais, visto que a pesquisa aponta que uma das maiores causas para o não tratamento da doença é a dificuldade do meio de locomoção dos pacientes da zona rural para a zona urbana e estão ligadas a questões socioeconômicas, como taxa de analfabetismo, pobreza, ausência de água encanada e esgoto, entre outros diversos fatores. Então, conclui-se que dessa forma, ações públicas e ações de conscientização devem ser desenvolvidas de forma que elas tenham diversas outras maneiras e devem ser elaboradas para que haja controle e tratamento com eficácia da esquistossomose no estado. Meu muito obrigada. Agradeço a você que assistiu até aqui. Agradeço também pela oportunidade aos avaliadores, e de forma especial a UFVJM, a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha,
e Mucuri, pela oportunidade de participar da 8ª Semana da Integração Ensino, Pesquisa e Extensão. Muito obrigada e até a próxima!